bem, pessoal. Seguindo aqui nossa videoaula, nós agora vamos falar ainda das respostas hormonais ao exercício, mas especificamente dos mecanismos de ação hormonal, como que os hormônios funcionam, para que os efeitos possam ser gerados nas células, nos tecidos. Muito bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, apesar, né, da gente já ter comentado na videoaula anterior que os hormônios eles se deslocam na corrente sanguínea, na maior parte do tempo, associados a uma proteína transportadora plasmática. E a gente já entendeu o porquê disso daí. Ele tem condições de atingir distâncias maiores, né, poder alcançar órgãos e tecidos bastante distantes em relação ao local onde eles foram liberados na glândula. Então é importante que eles se desloquem dessa maneira. Mas, mesmo que eles tenham acesso a basicamente qualquer tecido no nosso organismo que seja irrigado pelo sangue, eles não vão se ligar a qualquer tipo de receptor. E isso está aqui esquematicamente, né, ou didaticamente sendo apresentado nessa imagem, mostrando para a gente que os hormônios nessas figuras em azul claro apresentam configurações e tamanhos diferentes. E isso faz com que eles sejam possíveis apenas de se ligar a alguns tipos específicos de receptores. Então, não é qualquer hormônio que se liga a qualquer receptor, da mesma forma que a gente já tinha falado sobre isso quando nós falamos sobre as enzimas. As enzimas não vão catalisar qualquer tipo de reação, existem reações que são específicas para que elas possam funcionar. Aqui é a mesma situação, então. Então, nesse nosso desenho simbólico, né, os hormônios que não têm o formato adequado para se encaixar nesse receptor não vão poder fazer essa ligação. E essa ligação entre o hormônio e o seu receptor é o que vai dar origem às respostas celulares de interesse em cada tecido, em cada órgão. A magnitude desse efeito vai depender de alguns aspectos que nós já conversamos, a concentração plasmática do hormônio, o número de receptores ativos e dessa forma disponíveis para poder se ligar ao hormônio, e também a afinidade entre o hormônio e o receptor. Quanto maior a afinidade entre o hormônio e o receptor, maior a expectativa de magnitude de efeito. No entanto, alguns fatores podem afetar a quantidade de receptores ativos durante a passagem do hormônio naquela região. Nesse momento, a gente vai fazer aqui uma breve brincadeira com vocês, imaginando que nós estivéssemos em aula presencial lá na universidade e, de repente, antes de vocês entrarem em sala, a porta se encontrava fechada, então eu aparecia no corredor para conversar com vocês e explicando: gente, olha, nós estamos participando de uma gincana, né, uma competição entre as turmas em cada sala, aqui desse prédio da didática, e a brincadeira é o seguinte: existem barras de chocolate escondidas embaixo das cadeiras em cada sala. A turma que encontrar a primeira barra de chocolate no menor tempo possível vai ser a vencedora dessa brincadeira. Só que logo em seguida eu digo a vocês que na nossa sala existem apenas 2 barras de chocolate escondidas. Daí vocês precisam traçar uma estratégia de como que vocês vão fazer para poder procurar encontrar essa barra o mais rápido possível. Desse modo, como nós temos uma turma de quase 50 alunos, nós vamos ter provavelmente umas 50 cadeiras dentro de sala. Então, as barras, essas 2 barras, podem estar presentes em quaisquer 2 cadeiras dessa sala. Isso vai fazer com que seja mais interessante vocês colocarem um grande número de pessoas dentro de sala para poder procurar as barras de chocolate. Como são poucas barras, né, não dá para 1 ou 2 pessoas apenas ficarem procurando cadeira por cadeira, é melhor a gente botar mais gente dentro da sala, porque isso aumenta a chance da gente encontrar a barra mais rapidamente. No outro dia, quando vocês fossem entrar na sala, eu novamente apareceria e ia dizer: gente, aquela gincana continua. Só que hoje, diferentemente do que foi a tarefa passada, dessa vez
a maior parte das cadeiras, praticamente todas elas, tem uma barra de chocolate escondida. Novamente, vence a brincadeira a turma que encontrar o mais rápido possível. O que acontece agora? Como tem muita barra de chocolate escondida, dessa vez talvez não precise entrar todo mundo na sala para poder procurar. Um grupo pequeno de pessoas já pode ser suficiente. Porque se eu entrei e procurei nessa cadeira e não tem chocolate nela, provavelmente vai ter na cadeira do lado. Então eu não preciso de tanta gente procurando simultaneamente. Eu posso ser um pouco mais econômico nesse momento, não precisando colocar tanta gente para fazer essa procura. O que a gente tem daí para frente? Voltando para a fisiologia. Quando a gente tem uma concentração baixa de hormônio, ou seja, poucas barras de chocolate escondidas, a gente vai precisar aumentar o número de receptores ativos, ou seja, nós temos que botar mais gente para procurar essas barras. Isso para que a gente possa garantir que o efeito celular venha a acontecer. Eu preciso ter o maior número possível de receptores ativos e disponíveis para poder se ligar aos hormônios, para fazer com que essa ligação aconteça e, a partir disso, os efeitos possam acontecer. No entanto, se a minha concentração hormonal é muito alta, eu não tenho necessidade de ter tantos receptores ativos. Tem muita barra de chocolate, não preciso de tanta gente procurando. Então, nessa figura, os receptores em vermelho representam que eles estão ativos e em azul escuro representam que eles estão inativos nesse momento, indisponíveis para fazer a ligação com o hormônio. Eu não preciso de todos eles, porque como tem muito hormônio no plasma sanguíneo, eu tenho quase que uma garantia que essa ligação vai acabar acontecendo e a resposta celular vai ter início. Então, esses são os mecanismos chamados de suprarregulação, quando a gente faz um aumento do número de receptores em decorrência de uma baixa concentração hormonal, e a subregulação, que é quando a gente diminui o número de receptores ativos, já que a quantidade de hormônio é bastante alta. Então, a concentração do hormônio e a quantidade de receptores ativos tem sempre uma relação inversamente proporcional. Além disso, existe uma outra situação que é a saturação. Saturação representa que todos os receptores ativos e disponíveis estão ligados aos seus hormônios. Isso significa dizer que eu não tenho mais como fazer novas ligações entre hormônio e receptores. A partir disso, um aumento extra na concentração hormonal não vai surtir efeito. Os hormônios geram efeitos através de mecanismos diferentes. Nós temos 3 mecanismos principais, que são a alteração no transporte de membranas, a estimulação do DNA para incremento da síntese de proteínas e a ativação dos chamados segundos mensageiros. Vamos conhecer cada um deles agora. A insulina é um dos hormônios que trabalha alterando o transporte na membrana. Como é que ela funciona? A insulina vai se ligar a seu receptor de membrana e, a partir disso, ela vai estimular uma proteína transportadora de glicose chamada GLUT, especificamente o GLUT4, a fazer a captação de glicose do meio extracelular para dentro da célula muscular. Dessa forma, se liga ao receptor e, a partir disso, o GLUT4 captura a glicose e faz o transporte por um sistema de difusão facilitada para dentro da célula muscular. Sem a insulina, ou sem o funcionamento adequado dos receptores, eu não consigo fazer essa estimulação do GLUT4 para fazer a captação da glicose. É o que acontece com o indivíduo diabético. Ele tem ou baixa ou inexistente produção de insulina pelo pâncreas, ou algum tipo de resposta ou funcionamento inadequado dos receptores. E, a partir disso, esse mecanismo do GLUT4 atravessar a membrana com a glicose fica inviável. Dessa maneira, é importante que o indivíduo faça exercício,
porque mesmo com pouca insulina presente no organismo, ele com o exercício consegue estimular a sensibilidade dos receptores à ação da insulina. E a partir disso, esse mecanismo pode ser realizado. Alguns hormônios não se limitam a agir sobre a alteração da membrana, eles vão atuar dentro da célula propriamente. A partir disso, coisa que acontece com os hormônios esteroides e também com os hormônios tireoidianos, eles saem da corrente sanguínea em sua forma livre, entram na célula e no citoplasma da célula eles vão se ligar a uma nova proteína receptora. Essa proteína vai ser responsável por fazer a chamada translocação, que é esse deslocamento da proteína, né, e do hormônio da parte do citoplasma para dentro do núcleo da célula. Então, esse deslocamento entre citoplasma e núcleo nós vamos chamar de translocação. Dentro do núcleo, essa proteína agora vai se acoplar ao DNA. O DNA carrega o código genético que vai determinar uma série de condições no nosso organismo. A partir do momento que o hormônio se liga ao DNA, ele vai estimular o código genético, estimular o DNA a formar uma nova molécula de RNA mensageiro, que é aquele que carrega o código genético, um novo movimento de translocação para o citoplasma, que é onde vai acontecer a síntese das proteínas, que é a nossa resposta de interesse a partir desse tipo de hormônio. Então, ele entra na célula, no citoplasma se liga a uma proteína, entra no núcleo, faz a alteração e a estimulação do DNA para a formação do RNA mensageiro, para que a resposta proteica, a síntese proteica, possa acontecer. Agora nós vamos ao mecanismo do segundo mensageiro, que esse é de fato um pouco mais complexo que os demais. Ele pode acontecer de várias formas diferentes e a gente precisa ter bastante atenção nesse momento. A partir do momento que o hormônio se liga ao seu receptor, numa situação normal, né, ele poderia entrar na célula ou ele poderia fazer alterações de transporte de membrana. Mas alguns hormônios, devido ao seu tamanho ou devido à sua estrutura, não conseguem atravessar a membrana. Eles continuam do lado de fora. A partir disso, eles precisam que outras estruturas celulares sejam responsáveis por fazer a resposta celular acontecer. É mais ou menos como se você fosse comer uma pizza sem estar presente na pizzaria. Você telefona para a pizzaria e a pizza vai vir até você. Não é o cozinheiro, chamado pizzaiolo, que manda a pizza até você. Ele vai preparar a pizza, tirar do forno e vai entregar para uma outra pessoa da equipe, um entregador, que é quem vai fazer a pizza chegar até você. A nossa resposta celular, entre aspas, é você poder comer a pizza. Mas não foi quem fez a pizza que entregou a pizza para você. O entregador da pizza para nós aqui é o nosso segundo mensageiro dentro da célula. Vamos entender como é que funcionam essas coisas. A partir do momento que acontece a ligação entre o hormônio e o receptor, isso vai ativar uma chamada proteína G. Proteína G é uma proteína acoplada à membrana interna da célula e que é responsável por fazer, ela tem uma capacidade de fazer um acoplamento chamado GTP. Nós já falamos do GTP em outro momento, é aquele fosfato de alta energia semelhante, né, ou similar ao ATP, só que ao invés de adenosina ele tem uma guanina. A partir do momento que o GTP, né, é acoplado, a proteína G pode ser de dois tipos, né? A proteína G inibitória ou excitatória. A excitatória vai estimular efeitos, a partir dela a inibitória, ao contrário, vai inibir esses efeitos. A proteína G, a partir disso, pode estimular algumas enzimas específicas que vão gerar, então, por mecanismos de segundo mensageiro, a resposta celular de interesse. Ou ela pode estimular a abertura de canais iônicos e, com isso, permitir a passagem
de alguns íons, em especial o cálcio, do meio externo para dentro da célula. Vamos conhecer alguns desses aqui agora. Então, o hormônio se ligou ao receptor, ativou a proteína G, que vai ativar uma outra enzima também na membrana, chamada adenilato ciclase. O papel da adenilato ciclase é converter um ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico é o nosso segundo mensageiro, que vai gerar então a resposta celular, ativando uma nova proteína quinase específica para que a resposta possa acontecer. Esse é o mecanismo que a gente encontra na quebra do glicogênio em glicose. Para que esse mecanismo seja interrompido, o AMP cíclico precisa ser agora convertido em 5-AMP através da atividade de uma enzima chamada fosfodiesterase, que vai catalisar essa reação. Então, quando a fosfodiesterase entra em atividade, esse mecanismo fica interrompido. No entanto, a cafeína inibe a ação da fosfodiesterase, permitindo o prolongamento da atividade do AMP cíclico e logo prolongando a resposta celular desejada. Vamos tornando a coisa um pouquinho mais complexa agora. O hormônio também pode ativar, através do seu receptor, uma proteína G que vai abrir canais de cálcio, como a gente conversou. O cálcio, quando entra no citoplasma, ele vai se ligar ou ativar uma proteína chamada calmodulina, que é quem vai gerar a resposta celular específica. Também é possível que a proteína G ative uma enzima da membrana chamada fosfolipase C, que vai quebrar o fosfatidil-inositol em 2 outros compostos. O trifosfato de inositol, também chamado simplesmente aqui de IP3, que tem a função de estimular algumas organelas da célula a liberar o cálcio no citoplasma. Então vamos lá. O cálcio entrou diretamente pelo canal iônico que foi aberto, mas ele também vai ser liberado por organelas dentro da célula e, novamente, o aumento da quantidade de cálcio dentro do citoplasma vai fazer com que a calmodulina ative respostas celulares. A outra parte é do diacilglicerol, ou DAG, que vai estimular uma nova enzima, proteína quinase C, e que vai gerar, então, a resposta celular desejada. Ficou confuso, né, gente? Muitas coisas aconteceram simultaneamente. Então vamos tentar fazer um resumo, facilitando essa compreensão. Nós temos 4 segundos mensageiros nesses mecanismos: o cálcio, o IP3, o DAG e o AMP cíclico. Todos eles vão ser responsáveis por gerar a resposta celular pretendida naquele tecido. O cálcio, ele vem diretamente do meio extracelular, pela abertura de canais iônicos específicos, ou então pela estimulação a partir da fosfolipase C, da produção do IP3, que vai fazer com que as organelas, em especial o retículo endoplasmático, libere o cálcio no citoplasma. Então, o cálcio vem por 2 caminhos diferentes para poder gerar a resposta celular. O diacilglicerol, ou DAG, também vai gerar a resposta celular a partir, da atividade da fosfolipase C, estimulando a atividade ou a ativação de uma proteína específica para que essa resposta aconteça. E também a proteína G pode estimular a adenilato ciclase, que vai formar o AMP cíclico para que a resposta celular aconteça. Esse resumo, obviamente, ele não apresenta uma série de outras etapas de cada um desses processos, mas ele serve somente para a gente ter uma visão geral desse papel dos segundos mensageiros.